tarde! Sejam todos bem-vindos a mais um programa nosso de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Vamos nessa? A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender a arte pra quando apanhar não se abater. Ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, viva a vida, não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, se não teve jeito ainda não chegou ao fim. Show! Vamos lá, sejam todos bem-vindos, boa tarde a todos. Vamos iniciar hoje o nosso programa 53 Tiro, Porrada e Bomba. Estamos aí já pertinho de terminar os nossos programas desse ano. Terminam no dia 31, se eu não me engano, ou é no dia 1º, vou ver direitinho. Mas vamos dar seguimento aqui, lembrando a todos que estão acompanhando nosso programa Tiro, Porrada e Bomba, seja no ao vivo, seja depois. A gente está construindo um pensamento aí ao longo de mais ou menos 3 meses, todos os dias, de segunda a sexta aqui. Quem chegou no meio em diante, quem chegou de repente nesse programa, eu sempre falo, acompanha lá pelo YouTube todos os programas, tira um dia, fala, cara, vou fazer uma maratona, vou zerar todos os programas. Como as lives são de 20 minutos, aproximadamente, então de boa, acho que um dia você zera tudo. Só que, claro, eu sempre falo, não é consumir de uma forma passiva. Eu sempre convido aqui, é a base do meu trabalho, convido à reflexão, convido ao pensamento, a pensar o pensamento, a questionar. Então, quem conseguir depois fazer uma maratona aí de todos os programas que a gente já teve, gente, posso te dar certeza absoluta aí, eu até arrisco a dizer aí que você vai fazer em um dia, alguns meses de terapia, porque tem tantas coisas que às vezes na nossa vida a gente tenta entender, às vezes tá ali na palma da nossa mão, a gente só precisa às vezes mudar um pouquinho a nossa lente, a gente acostumou a olhar para as coisas sempre de uma determinada forma, então tudo que sai aqui um pouquinho desse campo de visão é como se não existisse. Então quando a gente começa já a se abrir para novos horizontes, de fato, a gente começa a se transformar. Porque o primeiro passo para a transformação real não é a gente ter contato com informação, contato com conhecimento. O primeiro passo é a tomada de consciência. Ludmila, só a tomada de consciência de um problema, de um desafio, de algo, de uma crença, de um paradigma já promove a mudança? Não, é o primeiro passo. Digamos, 50% é tomar consciência, né? Os outros 50% é quando a gente elabora aquilo dentro da gente. É como se a gente começasse de fato a mexer o caldeirão, entende? Márcio, boa tarde. Márcia, olha só o dia que eu fui elaborar o meu entende. Hoje, eu não tinha reparado ainda o entende. Agora que eu tomei consciência, agora eu vou elaborar isso dentro de mim, que eu falo muito entende. E a partir da elaboração disso, eu começo a ter essa observação, essa auto-observação. Olha só como o universo é maravilhoso, a sincronicidade sempre acontece. Uma própria situação veio a calhar como um ótimo exemplo do que eu tô falando. O Márcio, que é um guerreiro que tá sempre aqui com a gente desde os primeiros programas, ele falou que já tem uma coisa que é a minha cara, é o entende. E aí no dia ele falou isso, eu não conseguia lembrar que eu falava entende. Eu sei que o né eu já diminui bastante. No início eu falava muito né. E o né é um sinônimo quê? De nervosismo, né? E aí ele falou que eu sempre falava entende, que já estava a minha cara. E eu não observei. E olha só que engraçado. Agora eu tive a tomada de consciência do entende. Até então ele estava aqui, ó, no meu ponto cego. É como se fosse assim, nunca reparei que eu falo entende, sendo que eu falo toda hora. Aí, o segundo momento da transformação não é só eu tomar a consciência, tipo, beleza, eu falo toda hora. Não, entende? Isso é 50%. Já fiz metade do serviço. Os outros 50% é eu elaborar isso dentro de mim. O que é o elaborar? É onde eu começo a observar, é onde eu começo a fazer a auto-observação, é quando eu começo a perceber, e aí, freio, aí eu de repente falo uma outra palavra, ou de repente não falo aquela palavra. Claro,
continuarei errando num primeiro momento, e isso acontece também com as nossas tomadas de consciência, né? A gente começa a elaborar aquilo dentro da gente, a gente teve coragem de fato para olhar para aquilo, e aí o passo a passo é o dia após dia a gente olhando como observador onisciente, o observador totalmente consciente, olhando de cima, é essa elaboração, é como se você saísse de fato do problema e resolvesse ele como sendo um objeto de observação. É aí que a gente começa a nossa transformação, tá bom? Então foi um ótimo exemplo aqui pra gente trazer hoje, entende? Então vamos lá, hoje, mais uma vez, a gente vai estar trazendo aqui as resoluções práticas, igual eu falei, eu não quero ninguém da comunidade Guerreiro de Si deixando para começar o seu processo de transformação em 2021. Pelo amor de Deus. A gente está começando a esquentar as turbinas, a colocar álcool na nossa fogueira desde já. Não vamos, digamos assim, desacelerar. É bem comum a gente chegar final de ano, já ficar ali mais de boa e tal. Realmente, o final de ano, ele traz esse movimento. Eu tenho o final de ano para mim como um movimento de aquecer as turbinas, desacelerando. Lembra que a gente já trouxe em outra live, acho que até dessa semana passada, pra gente começar a fazer a reforma interna? Minha internet está péssima, desculpa, Lid. Tranquilo, Márcio, show. Então, a gente precisa entender o seguinte, final de ano a gente pode ir começando a reforma interna pela nossa casa, a gente falou isso em outro programa, depois dê uma olhadinha lá, que é o quê? Cada dia a gente vai organizando uma gaveta, cada dia a gente vai organizando um cômodo, não é tudo de uma vez e não é com o intuito de limpeza, tá? Não é pra você entrar com o ano novo com a casa limpa e tal, isso é só uma consequência, mas é porque o simples movimento, o simples agir, a simples intenção de você organizar algo externo, movimenta algo interno, tá bom? Então, vamos começar com essa... Isso a gente já tinha falado em outro programa, né? Que a gente começar a dar uma organizada na nossa casa. E hoje a gente vai trazer uma outra atividade, que é o quê? A gente já vem falando ao longo dos programas sobre a importância da gente ter um diário, né? O diário do guerreiro. Eu tô até pensando, gente, depois eu quero que vocês me ajudem a escolher qual o nome oficial que a gente vai colocar para o diário, porque ano que vem o diário ele vai ter a edição física dele, né? Então eu tenho alguns nomes em mente, como o Diário do Guerreiro, o Diário da Jornada. Então, se vocês depois tiverem também alguma sugestão, tá? Pra gente colocar no nosso diário, super bem-vindos. E por que a necessidade do diário? Porque uma das ferramentas que a gente usa aqui no nosso processo de transformação e de autoconhecimento é a escrita expressiva, a escrita terapêutica. A escrita nada mais é, gente, do que uma forma de você ser um terapeuta da sua própria vida. Isso funciona demais. Mas às vezes você vai falar, nossa, Deus me livre, escrever isso era coisa que eu fazia no prezinho e tal, diário era coisa de adolescente. Então, às vezes a gente subestima a força da ferramenta justamente porque a gente não usa mais, né? Então é que eu sempre, o meu método de trabalho, o meu método de aprendizado, o meu método de ensino é muito, vamos dizer assim, é muito raiz, entende? Lógica, a tecnologia, tudo isso veio para colaborar bastante, mas com a minha própria prática, o meu próprio autoconhecimento, eu percebo que tudo que é mais rústico, sabe? Escrever, caderno, vamos dizer assim, isso funciona mais, né? Pelo menos funcionou para mim, é isso que eu busco trazer para os meus alunos, para os membros da comunidade. Então, hoje a nossa live é sobre coloque o seu dia à prova. Para a gente colocar o nosso dia à prova, a gente precisa ter o diário, né? A gente precisa ter o caderno. Eu até trouxe aqui como exemplo para vocês os meus 2 diários, né? Eu tenho um diário grande, maior. Esse aqui é quando eu realmente quero, tipo, escrever, eu tô empolgada, eu dou muito detalhe das coisas que eu tô colocando, ó. Então esse aqui é mais, tipo, tô com tempo, eu quero elaborar sobre algo que aconteceu comigo. Eu começo a escrever esse aqui. E, gente, é incrível, porque assim, às vezes você vai ver que existe 2 pessoas dentro de você. Você começa a escrever, por exemplo, cara, hoje eu me deparei com pessoa de tal e sei lá, a pessoa me falou isso e eu me senti mal, me reagi mal e tal, estranho, me incomodou. Eu não deixo nada passar mais em branco, né? Vamos dizer assim, eu não deixo nada passar, porque tudo que a gente deixa passar vai para debaixo é poeira que vai para debaixo do tapete, né? Tudo vai indo ali pro nosso inconsciente, pra nossa sombra, enfim, vão se tornando
tornando depois complexos. Então, hoje eu não deixo passar nada. Aconteceu uma situação que me incomodou, eu não quero saber porque a pessoa me incomodou, a situação me incomodou, porque isso não existe aqui pra mim. Sempre a base do meu trabalho é porque eu reagi àquilo daquela maneira, né? O que tem dentro de mim que se incomodou com a forma como aquela pessoa se portou, a forma como aquela pessoa falou comigo, entende? Eu assumo 100% da responsabilidade. Inclusive, isso é o primeiro princípio do guerreiro de si. É um dos princípios e é um dos valores. Um dos valores, responsabilidade, e um dos princípios. Eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida, sejam experiências negativas ou positivas. Então, esse olhar, quando a gente assume tudo, né, pra nós, automaticamente você vai ver que, lógico, no primeiro momento é doído, a gente leva um certo tempo até elaborar essa ideia de que tudo é nossa responsabilidade, mas quando ela entra, de fato, assim, nas nossas células e já se torna parte da gente, tudo que acontece, a gente começa a se perguntar, por que eu reagi daquela maneira? Por que aquela pessoa me fez eu sair do meu eixo? E não ela, porque ela consegue sair, sim porque eu saí do eixo por conta da pessoa, entende? Tudo eu sempre falo, tá dentro. Então, quando eu vou escrever nesse diário maior uma situação, de repente, que me incomodou, o que eu percebo que acontece? Você começa a escrever ali a sua percepção. Gente, no segundo momento, sei lá, depois de 2, 3 minutos, você percebe que não é mais você que está escrevendo. É o seu inconsciente, as suas memórias, entende? Sei lá como que você vai chamar, mas você vai perceber que entra em cena o segundo escritor. E esse segundo escritor traz a verdade. Esse segundo escritor, ele é o guardião das memórias. Ele é o guardião de todo o nosso histórico, todo o histórico do nosso livro. Então, às vezes, você vai estar ali, fulano de tal falou assim comigo, tal, na fila do banco, eu me irritei, tal, nananana. Pois é, isso me lembra tal, quando no dia tal, na minha infância, um dia o meu tio falou assim comigo. Gente, é autoterapia total. Quando a gente, às vezes a gente pode curar, gente, pequenos traumas, pequenas coisinhas, porque eu sempre falo, ninguém tem só uma questão a ser resolvida, né? Por isso que às vezes as pessoas se afobam no processo de cura, de autoconhecimento, porque a gente acha assim, não, eu tenho uma questãozinha que se eu resolver aquilo, eu for lá na raiz daquilo, pronto, minha vida mudou. E não é, né? O processo de individuação, como diz o Jung, é a gente começar a resolver cada pecinha dessa interna, né? E cada pecinha dessa, às vezes quando você coloca uma pecinha, abre outras atrás dela, entende? É um grande quebra-cabeça. Então, quando a gente, às vezes, olha quando a gente usa essa ferramenta do diário, às vezes ali a gente começa a tomar consciência, às vezes, porque determinado tipo de pessoa te irrita. Olha que maluco. Você é o foco que eu sempre falo, o foco do nosso trabalho. É você ser o terapeuta da sua vida. É você ser o psicólogo da sua vida, é você ser o seu próprio mestre, você ser o guerreiro de si mesmo. Isso, lógico, nunca vai invalidar esses outros profissionais, tá bom? Isso é uma ferramenta de apoio. Quando a gente consegue ser o mestre da nossa própria vida, muitas questões nós mesmos vamos elaborando dentro da gente. A gente vai resolvendo dentro da gente. A gente não precisa o tempo todo estar necessitado da ajuda externa, entende? Isso sempre vai ser aqui o foco do nosso trabalho. Então, quando às vezes no meio de uma escrita no diário, você consegue lembrar de uma memória, você vai ver o quê? Que aquela memória, você na verdade só reage a memórias. A gente às vezes acha que o outro fez algo, mas não é. Aquilo ali é uma lente que eu tenho, né? Aquela atitude da pessoa ativa aquela minha lente, ativa aquela minha memória vem à tona e eu enxergo aquela pessoa através daquela memória. Então eu acho que aquela pessoa tá fazendo X comigo, mas não é. Na verdade existe um Y aqui, entende? E aí quando a gente toma a consciência disso, através da escrita, é muito mágico. É como se essas memórias começassem a se dissolver. Então por isso que a ferramenta do diário aqui pra gente é essencial. Não tem como a gente trabalhar, né, no método guerreiro de si sem ter o diário, tá? E o segundo ponto que eu quero trazer aqui hoje, o primeiro é o diário completo, né? E claro, gente, o diário não é assim, nossa, todo dia você tem que ficar lá 1 hora escrevendo um Novo Testamento lá no seu diário. Não, não é isso. É quando a gente sente. Mas claro, a gente sempre trazer à tona para escrever. Por exemplo, no diário completão, geralmente eu escrevo 1 vez na semana. Quando algo me incomodou, às vezes eu já vou puxando outras coisas. Agora, o tema da nossa live de hoje é sobre a gente colocar o nosso dia à prova, né? E aí, esse aqui é o diário pequenininho. Ele é um diário, sei lá, de bolso.
Esse aqui é muito mais simples. Isso aqui, pra mim, gente, é o pulo do gato. É aqui onde a gente faz a auto-reunião. Inclusive, a auto-reunião, eu até pesquisei hoje mais cedo na internet. Auto-reunião é um termo que não existe. Essa ideia da auto-reunião é algo que eu tô trazendo que, como eu falei, tudo que eu trago é baseado na minha experiência, né? Não é baseado no que eu aprendi estudando, é que eu aprendi observando minha própria vida. Então, a questão da auto-reunião é um termo ainda que nem existe. Eu falei assim, eu já vou até falar na live, né? Porque no futuro, se alguém copiar aí meu termo auto-reunião, já vão saber que a autora fui eu, né? Ó a vaidade. Mas olha só, gente, a auto-reunião é uma reunião rápida que a gente faz todos os dias com a gente, né? E essa reunião é muito rápida, coisa de 5 minutos, onde a gente coloca o nosso dia à prova. O que é colocar o nosso dia à prova? Nesse dia, eu consegui colocar as coisas que eu me comprometi, as mudanças que eu me comprometi internas, né? Vou dar um exemplo. Você escolheu um dragão para trabalhar. Você tá trabalhando agora a indisciplina, né? Você quer ter disciplina, quer vencer esse dragão de repente da preguiça. Esse é seu foco do momento. Sempre a gente já começa o nosso dia pensando, cara, o que eu vou fazer hoje para que eu continue trabalhando em cima disso? Isso é o primeiro start, isso é o primeiro comando. A auto-reunião, ela começa quando você abre o olho. Só que quando você acorda, geralmente, quem gostar de escrever, beleza. Eu geralmente não escrevo de manhã, eu escrevo à noite. Mas quando eu acordo, já tem a auto-reunião aqui, que é o quê? Cara, hoje eu vou me empenhar em fazer isso, isso e isso. Sempre ligado às virtudes que a gente está desenvolvendo, tá bom? Então, no final do dia, é o quê? É a hora do tete a tete, é a hora da sinceridade, é a hora de olhar por que eu não cumpri aquilo que eu falei, por que de repente coloquei lá que hoje eu ia cultivar mais paciência com a minha filha, mas eu acabei estourando. Entende? Isso para mim não passa mais batido. Porque quando eu vou relembrando e eu coloco no diário, coloco o meu dia à prova, é como se as esperanças se renovassem, entende? É como se a gente desse um voto de confiança para nós mesmos. É como se a gente estivesse monitorando o nosso progresso. Eu acho que isso é o mais importante. Isso no começo é meio automático, meio chatinho, às vezes parece até sem sentido. Só que com o passar do tempo, você vê o efeito que isso faz. Primeiro, porque traz muito a gente para o nosso momento presente. Isso é muito maluco. Quando a gente começa a colocar nosso dia à prova, fazer esse mini resumo de diário à noite, vocês vão observar uma coisa que eu observei essa semana, que eu ainda não tinha observado que isso era, vamos dizer assim, um resultado da prática, né? Boa tarde, Marcos, tudo bom? Seja bem-vindo. Então, olha só que interessante que eu consegui observar, que eu até então não tinha visto esse benefício ainda em colocar o meu dia à prova, né? Que é fazer a auto-reunião à noite. Eu comecei a observar, todo dia, na hora que eu vou dormir com a Maia, com a minha filha, a gente começou um hábito de perguntar para outra assim, como foi seu dia, né? E aí ela vai, explica como foi o dia dela e eu explico como foi todo o meu dia. E eu observei o seguinte, depois que eu comecei a fazer o diário com a auto-reunião à noite, gente, eu comecei a lembrar do meu dia em detalhes. Muito maluco isso, porque às vezes a gente tem um dia inteiro e às vezes a gente vai querer lembrar do que a gente fez no dia, não dá meio que um branco, né? Às vezes a gente, não consegue se lembrar. Ah, legal, Marcos, eu adoro a Marilyn. Ela, pra mim, ela simboliza o arquétipo do amor. Por isso que tem ela bem grandona aqui na minha porta. Então, essa questão da reunião começou a me mostrar o seguinte. Eu agora lembro muito mais sobre o meu dia. Então, quando eu vou trocar essa ideia com ela na hora de dormir, eu observo que eu lembro de tudo. Desde a hora que eu acordei, o que eu fiz, e ela também. Então, a prática da gente colocar o dia à prova no final do dia, através do diário, que é uma das principais ferramentas aqui do nosso trabalho, com o passar do tempo vocês vão ver esse resultado. Eu não tinha observado isso ainda, então isso para mim foi incrível. Eu escrevia com o intuito de monitorar os meus progressos, como uma forma de dar um congratulations pelo que tá indo bem, para ser um auto-reforço. Então a escrita, gente, a escrita é muito terapêutica, né? A escrita, ela tem um poder de curar. A escrita é a principal ferramenta para a gente ser o terapeuta da nossa própria vida, né? E com o tempo vocês vão fazer as suas próprias observações. É como se, sei lá, parece que você toma o leme da sua vida, sabe? Você
Você pega o barco, o controle do barco de volta. É como se isso aqui fosse um manual de bordo. Você pegou o comando do barco e agora é você que vai comandar o barco. E aqui é o seu manual, né, onde você vai escrevendo. Gente, é mágico, né? Quem sabe no futuro as suas próprias anotações viram um livro, não um livro para você publicar, mas de repente um livro para você deixar para o seu filho, né, deixar para alguém especial. Isso sim é um legado, né? A gente poder de alguma forma o nosso processo construtivo, nosso processo de autotransformação, de repente a gente deixar para uma outra pessoa. Isso é lindo, né? Isso sim é deixar uma obra no mundo. Então, reforçando mais uma vez, coloque o seu dia à prova. Não deixe passar nenhum dia sem colocá-lo à prova. Colocá-lo à prova é 5 minutinhos antes de finalizar o seu dia, você fazer a auto-reunião. A auto-reunião é você olhar para tudo que você se comprometeu. E eu não digo o comprometeu no nível tempo, tá, gente? Tipo, eu prometi fazer isso 7 da manhã, isso 8, isso 9, isso 10. Não é essa análise robótica, tá? Aqui é uma análise muito mais espiritual, muito mais emocional. A forma como você lidou com os desafios, a forma como você lidou com as pessoas, a forma como você reagiu aos problemas, a forma como você se colocou à prova das situações do mundo. Você agiu com covardia, você agiu com coragem. É isso, entende? Essa auto-reunião é pra gente fazer um registro das nossas virtudes, das nossas fraquezas. Assim a gente vai começando a mensurar se de fato a gente está vencendo os nossos dragões. E é inevitável, gente. Quando a gente se coloca como observador da nossa própria vida, é como se a gente se tornasse... Eu nem lembro qual era o termo que falava quando a gente estudava no 2º grau. Tinha uns carinha lá que ficavam vigiando a gente no intervalo. Lembra que a gente morria de medo? Tipo, tocou o sino do alarme e todo mundo corria pra sala de aula. Se ficasse perambulando lá, vinha esse guardinha lá, que ele tinha um nome, não lembro qual era o nome. E aí você já ficava com medo, que ele ia te levar pra direção e tudo mais. Então... quando a gente começa a se colocar como esse observador, né, como esse detetive de nós mesmos, que a gente vai começando a se autotransformar, porque a gente se coloca como um observador de nós mesmos, entende? É como se você fosse vendo o brinquedinho ali mexendo e você tá com o controle remoto, né? Então... fica aqui a dica, quem chegou no final, assiste depois. Hoje a gente falou de 2 ferramentas fundamentais no nosso trabalho aqui do Guerreiro de Si, que é o diário, né, onde a gente começa a trabalhar a escrita terapêutica, expressiva, e tem o diáriozinho pequenininho. Esse aqui é muito mais simples, é o que a gente usa diariamente, colocar o dia à prova. Eu não escrevo mais do que uma folhinha dessa. Essa folhinha é bem pequenininha, tá, gente? Só pra vocês terem proporção aqui do diário. Ele é bem pequenininho, tá? Às vezes eu escrevo uma frase, tipo... Já aconteceu, ó. Hoje eu escrevi isso aqui, no dia 26/9. O curso começa amanhã e não tenho nada concluído. Sinceramente, hoje caguei no pau. Essa foi a minha expressão, entende? Mas assim, isso pra mim é importante, né? E eu finalizo, mas tranquilo. Amanhã eu vou recomeçar buscando acertar e melhorar, como sempre. Então, assim, essa conversa interna, por mais que seja às vezes pra, sei lá, meio que dar uma bronca na gente mesmo, vai mantendo o nosso processo na linha. É como se você nunca desistisse do seu processo, da sua jornada. Porque a gente sabe que a jornada de autotransformação não acaba, né? Ela não é linear, ela tá sempre acontecendo. E a forma da gente medir o nosso progresso é a gente escrevendo, a gente fazendo a nossa auto-reunião todos os dias antes de dormir. Claro, gente, que acontece, tem dias de, tipo assim, tô muito cansada, já atrasei ali pro meu horário de dormir. Às vezes acontece de eu não escrever nesse pequenininho, mas eu faço a auto-reunião mental, tá? Eu vou dormir, vou ali, entro em estado de relaxamento, né? Sempre gosto de, antes de dormir, entrar em estado alfa. Depois eu vou trazer um exercício para vocês aprenderem como entrar em alfa, né? Eu gosto ali de entrar em alfa, aí eu faço a reunião comigo, vou avaliando tudo ali, entendeu? Mas eu não deixo de fazer a auto-reunião. Seja ela aqui, mental, em estado alfa, ou escrita. Claro que a gente não pode se boicotar, né? Tipo assim, não, então eu sempre vou fazer só mental mesmo. Não, o mental é uma exceção. Porque a mente, ela não é um Trello, né? Que vai estar tudo lá, que depois você vai lá e acessa. Ela até é, mas não fica ali disponível pra gente. Então, o principal é fazer a escrita. É fazer a escrita, porque a escrita você pode mensurar. Às vezes você vai olhar pra coisas, tipo, do ano passado, eu tenho diários do ano passado que eu olho e falo, meu Deus do céu, eu pensava dessa maneira ano passado. Aí eu falo, caracas, realmente,
olha só, eu tô crescendo, eu tô me transformando. A minha forma de pensar sobre isso mudou. Eu mudei meu... Entende? Às vezes porque a gente tem uma tendência natural, às vezes, a não se reconhecer, a só se depreciar, a só meter o pau na gente mesmo, né? A só se criticar. E quando a gente tá mensurando, não tem pra onde correr, porque os resultados estão ali pra gente ver, tá bom? Então, meus amores, muito obrigada. Estamos hoje no programa 53. Amanhã a gente volta com mais um tiro, porrada e bomba. E quem chegou do meio pro final, acompanha o nosso programa lá pelo canal do YouTube Ludmila Lima. Eu vou colocar esse programa lá agora, tá bom? Então, um beijo e até amanhã.